Bem-vindos à Companhia da Bebida. Eu sou o Douglas. Hoje no nosso review vou falar sobre a John Walker. Aí tá a camisinha. Como eu tava falando antes, Jack Daniels estava com a camisa deles. Agora da John Walker, falar deles também. Pouquinho antes de falar deles, vou falar sobre copos, né? Eu já falei sobre copos, mas vamos falar de novo, né? Quando você compra kits e vem copos grandes, você pode saber que são para fazer drinks. A maioria dos copos são esses daqui, chamados copos de whisky ou copo tambor. Mas os especialistas usam mais esses daqui, né? Tipo uma tacinha. E para falar sobre a coleção John Walker, eu vou dividir eles em três grupos, né? O grupo normal dele, o grupo do filme lá do Guerra dos Tronos e os especiais que ele tem, que eu fiz a coleção, né? Que eu tenho uma coleção maior deles. Aí eu vou separar em grupos e vou parar no primeiro grupo, falar de dois, depois passar para os outros e depois voltar. Aí como que for passando, eu vou falando direitinho. Então vamos começar. O primeiro é o famoso Red Label, faixa vermelha. Eu já mostrei para vocês, né? Esse daqui tá vazio, né? Já falei para vocês que tá vazio, né? Eu tenho uma miniatura. Depois eu vou fazer a degustação da miniatura, mas depois eu faço as degustações aí, né? Mas com calma. Aí vou só falar desse daqui, um pouquinho antes desse daqui, só contando a história do John Walker, um pouquinho desse daqui, existia foi a primeira deles lá, né? Foi o de faixa branca, né? Nem tinha nome ainda. E geralmente era o whisky de 5 anos, muito inferior, né? Aí depois disso, que o pessoal até bebia, mas não bebia tanto assim, né? Que era muito desagradável, mas o pessoal bebia por causa que lá era muito frio, né? E eles bebiam o uísque. Depois eles fizeram essa faixa vermelha aqui, né? E colocaram o uísques mais envelhecidos, né? Mas tinha uísque de no mínimo ali de 3 anos, falei 5, né? O primeiro deve ter no mínimo 3 anos, né? De 3 anos, né? E depois eles fizeram esse vermelhinho aqui, né? Com uísques mais velhos. Aí misturas de 3, 5, 7 anos aí mais ou menos. E já que, igual que eu falei, que a Jack Daniels tinha o número 7 e eles comparavam a Jack Daniels com a John Walker, aí eles falaram, todo o pessoal fala que isso daqui tem 7 anos, mas não tem data, ou seja, para ter data, o whisky mais novo que tem que ter a idade que vem no rótulo, igual o de 12 anos que eu vou mostrar depois, né? O mais novo é 12 e tem o whisky mais velho, mas é posto mais novo. Já que tem o whisky de 3 anos aqui, então eles não põem na nomenclatura, né? Já que tem o whisky de 3 anos, eles põem no mínimo aí o whisky de 5 anos para cima. Então o mais novo sendo 5, eles começam a colocar nomenclatura, né? Abaixo de 5 anos eles não põem nomenclatura, né? Mas essa é a historinha deles, né? Aí esse daqui, como que eu falei, né? É mais para drinks, blend, né? Misturas de whiskies aí, né? 4% maltado, os 60% não maltados aí, né? Mais vendido, mais conhecido aí da turma, né? Então é isso aí, gente. Menores de 18 anos não pode beber bebidas alcoólicas, grávidos não pode beber bebidas alcoólicas, se beber não dirige, dê o nosso like, se inscreva no canal, acione o sininho e nos divulgue aí. Até a próxima.